Bom, o próximo o fenômeno climático são as ilhas de calor aí, né? As ilhas de calor, elas são próprias, né, das aglomerações urbanas. O que acontece? Como a gente viu, né, quando há aumento de uma área urbana e a consequente perda da vegetação, o que acontece é um aumento das temperaturas médias desta região, já que a vegetação ela tem a capacidade de absorver o calor, deixando as temperaturas mais amenas, mas quando há perda dessa vegetação aí, tu troca a paisagem por outros elementos, como o concreto, por exemplo, como a gente já falou, né? E, e o que vai acontecer no caso do concreto é que ele tem a capacidade de irradiar mais calor para a atmosfera, deixando essas temperaturas médias, então, portanto, mais altas, certo? Há um agravante ainda, quando que está relacionado à poluição, que também é própria dessas aglomerações urbanas muitas vezes, né? Qual é a relação da ilha de calor com a poluição? Muitas vezes, né, o que acontece normalmente, né? Há um aumento da temperatura média, formando uma área de baixa pressão, já que a gente aprendeu que o ar quente é mais leve e menor é a pressão, né? Então, nas regiões que estão em torno, muitas vezes poluidoras, vai fazer o quê? Vai fazer com que o ar de uma pressão mais alta vá em direção a estas áreas de pressão mais baixa, que são os centros urbanos, trazendo e acumulando, portanto, a poluição que vem dessas outras áreas, né? Então, a gente pode ver aqui nesse mapa aqui, né, essas linhas isotérmicas, né, que mostram as diferentes temperaturas ali, assim, em cada linha, e a gente vê que há uma concentração das temperaturas maiores no centro urbano. Então, normalmente o centro é onde nós temos edificações maiores, né, uma concentração populacional, enfim, né, um movimento, né, de uma circulação maior desses meios de transporte. Então, nós temos uma concentração maior de temperatura nos centros urbanos. À medida que a gente vai para a periferia, diminui essas edificações, né, diminui o movimento desses veículos, no caso também de transporte, né, e as temperaturas diminuem mais ainda à medida que a gente sai dessa área urbana e vai para o meio rural, né? Então, como a gente pode ver, são verdadeiras ilhas de calor, né? O próximo fenômeno climático é aquele que a gente já falou tanto, né? Que são as chuvas ácidas, né? Como a gente aprendeu, a atmosfera, a chuva que vem da atmosfera, ela já é normalmente ácida, né? Tanto que a água da chuva corrói praças, os brinquedos das praças, enfim, né? Já que é então de uma acidez normal, né? Por que dessa acidez? Porque o gás carbônico presente na atmosfera reage com o vapor de água, né? Com o H2O, formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é normal, certo? E ele vem junto com a chuva. E esse ácido carbônico, no entanto, é de uma acidez baixa, certo? O problema é que com o aumento da industrialização, com o aumento dos veículos de transporte, o que tem ocorrido é uma emissão maior de elementos, como o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre, certo? Esses dois elementos, né, no caso, têm sido emitidos cada vez mais. O que acontece é que esses elementos, em reação com os elementos já presentes na atmosfera, vão formar dois tipos de ácido, que são o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, certo? Esse sim tem um poder bem maior de corrosão, né? São as chuvas, né, deste tipo que a gente caracteriza como as chuvas ácidas, propriamente dito. Essas chuvas ácidas,
qual é o problema? Elas têm justamente um poder de corrosão maior, certo? Então ela vai prejudicar, né, o metal das edificações, das antenas, os monumentos históricos, né? Mas o problema também maior, que já vai trazer bastante prejuízo, né? Mas o problema ali, talvez maior até, esteja quando essa chuva ácida cai na vegetação. Então florestas serão mortas, né? Os ecossistemas serão alterados. Quando essa chuva cai num lago, por exemplo, ela pode alterar aquele ecossistema, né? E como a gente sabe, o hemisfério norte é o hemisfério mais industrializado. Então essas chuvas são mais características no hemisfério norte, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, a área mais industrializada, né? E na Europa Ocidental, nós temos muito isso. Mas no Brasil a gente percebe também, onde justamente nas áreas mais industrializadas, né? O problema da chuva ácida também é que ela não vai cair na área onde esses poluentes estão sendo emitidos. Elas podem cair a centenas de quilômetros daquela região. Então é muito complicado resolver isso, já que o problema é numa região, mas as causas estão em outra, né? O que torna muito difícil de resolver esse problema, certo? O próximo e último fenômeno climático que a gente vai conhecer é o que muita gente chama de buraco na camada de ozônio, né? Bom, o que a gente sabe, né? É que na estratosfera há uma concentração maior desse gás, que é o ozônio. E ele é fundamental, né? Já que ele é responsável por absorver boa parte dos raios ultravioletas vindos do Sol, né? E a gente sabe que concentrações maiores desses raios ultravioletas são responsáveis por vários problemas, e o principal talvez seja os problemas de câncer de pele, né? O que tem se percebido é que tem ocorrido uma diminuição nessa camada de gás, né? De uma diminuição na concentração desses gases aí. E a diminuição dessa concentração está relacionada principalmente à emissão de um gás que a gente chama de CFC, o clorofluorcarbono, certo? Esse gás CFC, foi pelo menos bastante utilizado, né, em refrigeradores e em aerosóis, principalmente, certo? Bom, então o aumento do uso desse gás CFC e a emissão desse gás na atmosfera provocou uma diminuição nessa concentração de gases que foi o ozônio, né? No entanto, a partir de 1987 foi emitido um protocolo internacional onde os países se comprometeram a diminuir o uso do CFC na fabricação desses produtos, certo? E que de fato ocorreu, né? De lá para cá aconteceu uma diminuição realmente do uso desse material como CFC, eles foram substituídos por outros gases, né? E o que se percebe, que já está se percebendo, é que está ocorrendo um aumento então aí da concentração do ozônio, mais uma vez, já que esse gás ele se forma naturalmente na atmosfera, demora, né? Mas se forma. Então acredita-se que nas próximas décadas, né, a gente já tenha normalizado a questão do ozônio na estratosfera, certo?